20 horas. Eu queria, então, dar boa noite a todos e a todas, e dizer que sob o lema rotário do ano 2021-22, servir para transformar vidas, declara aberta a nossa 11ª reunião ordinária virtual do Rotary Club Contagem Cidade Industrial, que está sendo realizada hoje, no dia 21 de setembro do ano de 2021, pela plataforma Zoom. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu convido aos presentes para virtualmente saudarmos o pavilhão nacional. Passo agora a palavra à nossa diretora de protocolo, a companheira Érica Sobrinho. Você, Érica. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, compondo a nossa mesa diretiva, a presidente Jaqueline Ferreira, o secretário José Roberto Lopes, o tesoureiro Ronaldo Eustáquio Gomes Romero Júnior e os palestrantes Jarques Ernest Levi e Rebeca Cristina Nunes Loides Gonçalves. Desde já, registramos e agradecemos a presença dos associados deste clube, dos demais clubes participantes, convidados e amigos. Nossa pauta de hoje versará sobre o comentário sobre a visita oficial do governador do Distrito 4.760, José Moisés Teixeira, na terça-feira passada, no dia 14/9 de 2021, e também a palestra sobre alfabetização inclusiva, centralidade dos sujeitos e possibilidade de construção de afeto. Essa semana temos vários aniversariantes. Comemoramos essa semana, no dia 22, aniversário do Bernardo, filho do companheiro Benedito Sérgio de Rezende. No dia 23, aniversário do companheiro Mário Fernando Cunha de Carvalho. Da Isadora Alves Bueno, filha do companheiro César Bueno da Costa. No dia 24, aniversário do companheiro José Roberto Passe. Aniversário do governador Marcos Pego de Oliveira, esposa da Adriana. No dia 25, aniversário do Carlos Piacenza. No dia 26, aniversário da Andresa, filha do companheiro Afonso. Da Pâmela, filha da companheira Adriana. O aniversário do companheiro Henrique Couto Gatti. E a admissão da nossa presidente, Jaqueline Ferreira, em 2017, completando 4 anos de clube. No dia 27, o aniversário do Gustavo, filho do companheiro Merige, e a admissão do companheiro Benedito Sérgio de Rezende, no ano 2011, completando 10 anos de clube. Temos como datas comemorativas, hoje, Dia da Árvore, Dia do Fazendeiro, Dia do Radialista e Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência Física. Dia 22, data da Juventude do Brasil. No dia 23, início da primavera e Dia do Soldador. No dia 25, Dia Nacional do Trânsito. No dia 26, Dia Interamericano das Relações Públicas. Dia 27, Dia de Cosme e Damião, Dia do Encanador, Dia Mundial do Turismo. E no dia 28, Dia da Lei do Ventre Livre. É muito importante salientar que estamos no mês da educação básica e alfabetização. No dia 19 de setembro, é o centenário do educador Paulo Freire, um dos principais nomes da educação do Brasil e de grande influência no mundo. Ele foi o criador da educação crítica e pregou a pedagogia da libertação. Eu farei uma breve leitura de uma de suas citações. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Desejo a todos uma excelente reunião e devolvo a palavra à nossa presidente. Quero agradecer a nossa diretora de protocolo e agradeço especialmente pelas palavras trazidas aí, em nome do Paulo Freire, e que possamos seguir, né, o esperançar, né, que seja um esperançar para que possamos servir e cada vez mais transformar vidas. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo uma saudação
né? Gostaria de saudar aqui a nossa coordenadora regional da Fundação Rotário, triênio 2021-22, a companheira Edith Campos. Bem-vinda aí, Edith. Gostaria também de agradecer ao Núcleo Anne Frank, Belo Horizonte, pelos direitos humanos, aqui na presença da Sandra Mara, representada aqui hoje pelo nosso palestrante e integrante Jacques Ernest Levi, e pela professora e servidora pública municipal Rebeca Cristina Nunes Lodge Gonçalves. Em nome do governador Elias Narras também, agradeço aí a presença e gostaria de cumprimentar também, né, nossos associados e associadas aqui presentes, nossos convidados hoje, pessoal da Secretaria de Educação e todos que aqui estão, o companheiro José Ivan, do Comitê Solidariedade e Cidadania, muito bem-vindos e muito obrigada aí desde já pela presença de vocês. Daqui a pouco nós teremos na verdade, serão 2 palestras, né? Na verdade, vamos começar com o Jacques Levi e depois passaremos para a Rebeca. Eu queria só rapidamente, não poderia deixar de agradecer aqui a presença dos nossos convidados na última reunião, que foi a visita oficial do governador José Moisés Teixeira, onde nosso governador ele ressaltou a importância das ações do clube em sintonia, né, com as ações do distrito e para que juntos nós possamos fortalecer cada vez mais a imagem do Rotary junto às comunidades. E através de ações, né, e de parcerias, nós pretendemos que esse ano rotário possamos estreitar cada vez mais as relações do Rotary com as comunidades locais. E hoje, através dessa palestra, é também uma ação no sentido de uma aproximação com uma instituição que faz um excelente trabalho. Eu gostaria, então, de agradecer aqui ao nosso convidado, Jacques Ernest Levi, que é membro da comunidade judaica de Belo Horizonte e integrante do Núcleo Anne Frank Belo Horizonte, que fará uma breve apresentação do núcleo. Muito obrigada aí, Jacques Levi. Eu passo, então, a palavra para você. Bem, boa noite. Eu não estou me vendo, porque parece que entrou a apresentação, né, dos links, e eu fico feliz com essa oportunidade. Na verdade, a palestra é da professora Rebeca. Eu sou um membro do núcleo. Eu sempre falo que essa história, né, do núcleo surge num trabalho junto à Escola Anne Frank de Belo Horizonte, né, vizinha de Contagem. Eu diria que metade da escola eu acredito que são alunos de Contagem, a outra metade de Belo Horizonte. Então, nós estamos na fronteira, atravessou a rua, Contagem, veio para outro passeio, é Belo Horizonte. Então, para mim, essa história de Anne Frank começa exatamente em 2009. Costurado. É verdade que... Não, como você falou, né? Ele é costurado no próprio... Como? Nós estamos com o microfone aberto. Se alguém, todo mundo puder deixar fechados os microfones, agradecemos. Então, o núcleo, né, é formado por voluntários, né, de várias atividades profissionais, alguns aposentados, mas não deixa de exercer as funções, né, que fogem, né, do trabalho do núcleo, né? Somos voluntários, temos uma empatia, né, o respeito pela paz, a não violência, a igualdade, a tolerância. O nosso núcleo trabalha, né, na construção do conhecimento e respeito aos direitos humanos. Então, nós conseguimos, através do tempo, criar essa união de esforços, né, na luta contra a discriminação, a luta contra a opressão, né, contra o antissemitismo, o racismo. E hoje nós estamos assim bastante evidentes, né? O Brasil está com uma postura muito
muito conflitiva. E toda essa nossa história surge com a Anne Frank House, né, da Holanda, onde nós fizemos algumas exposições, a exposição Paz e Justiça, na escola, na faculdade Dom Helder Câmara, o trabalho, né, antes da exposição surge na Escola Anne Frank com a professora Janice e a Sandra Mara, que é uma das grandes batalhadoras. Quando eu a conheci, ela era coordenadora, foi diretora e hoje está aposentada, mas sempre com os mesmos ideais da construção de uma sociedade melhor. Eu venho de um trabalho comunitário desde os 15 anos, seja em instituições judaicas, seja não instituições judaicas, da sociedade ampla. Temos também a presença do advogado William Santos, né, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, nós temos, assim, temos a Rosana ligado à prefeitura. Então, nós temos um leque de voluntários muito amplo e que fazem com que esse trabalho na divulgação do respeito à diversidade, ele é muito forte. Em 2018, nós começamos a desenvolver um trabalho nas escolas municipais de Belo Horizonte. Teve também escolas de Contagem, que nós levamos essa exposição. São pequenos quadros, o nome chama-se Aprendendo com Anne Frank, incorpora os membros da escola, principalmente os alunos, né? Tivemos em centros culturais, parques, centros de referência da assistência, né, o CRAS. Tivemos, né, esse período presente tanto em Belo Horizonte como em Contagem. Quer dizer, Contagem para nós não é um fator novo, mas a gente fica feliz, principalmente, de participar dessa reunião, cuja presidente eu fico até surpreso, porque na minha época de infância e adolescência, a mulher não entrava no Rotary Club, não entrava no Lions, não entrava em uma série de entidades tipicamente só não vou dizer machistas, mas masculinas, e hoje eu digo que eu estou assistindo já há algum tempo essa diversidade de opções, né? Porque essas instituições eram muito direcionadas ao núcleo masculino, né? Eu fico feliz. Nós, como núcleo, oferecemos, né, a formação, né, de mediadores da exposição, contadores de histórias, palestras, oficina do pão ralá, que os meninos, inicialmente, principalmente os alunos da escola Israel Pinheiro, lá no Veracruz, que colocava o pão judaico e usaram dessa oficina, inclusive, para produzir e vender na região. Quer dizer, as palestras são temas sempre voltados à cidadania, ao respeito a essa diversidade. Temos também um aparelho que é a realidade visual da Casa de Anne Frank, né, que é muito apreciado pelos alunos, e também temos os nossos bate-papos com pessoas sobreviventes, com pessoas que possam contribuir com aspectos da história, né, de todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu colocaria também que, nessa formação de mediadores, geralmente são os alunos, feitos pelo professor Moacir, e, enfim, nós somos um grupo, né, destinado ou procurando fazer
um trabalho, né, de direitos humanos, de reconhecimento na luta contra a intolerância, contra a discriminação. E graças a Deus, nós tivemos, nesse período de 2018 até 2019, né, essas exposições em mais de 35 escolas e outros centros, né, sociais de encontro, e cerca de 50 mil pessoas puderam, né, passar e verificar todo esse trabalho, que, em função da pandemia, nós tivemos de sair, né, do trabalho presencial, mas que esperamos, em breve, podermos retomar esse trabalho e, quem sabe, ampliar esses contatos, né, com o Rotary Club de Contagem. E, para nós, é realmente uma alegria, uma satisfação, e nós agradecemos essa oportunidade, né, e que temos uma parceira expert em educação ligada à Municipalidade de Belo Horizonte. E, em nome de todos os meus companheiros e companheiras, eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Presidente, você está sem som. Desculpa aí, na verdade, eu queria agradecer ao Jacques Levy, Ernesto Levy, e dizer que fiquei muito feliz em te ouvir, porque à medida que você foi trazendo os valores do núcleo, eu também fiquei pensando muito nos nossos valores, né, no Rotary, e que prezamos muito, né, também pelos direitos humanos, pela diversidade, pela cidadania, e que gostaríamos sim, né, na medida do possível, da gente começar uma parceria aí, com certeza, que pode ser uma parceria duradoura. Tenho muito interesse, sim, em conhecer mais de perto o trabalho de vocês. Agradeço desde já, né, sua disponibilidade de estar aqui conosco, e nós vamos dar uma sequência, né, vamos passar daqui a pouco a palavra para a Rebeca, e eu gostaria de, ao final, a gente abrir também para a gente poder conversar um pouco. Eu acho que isso é importante também, esse diálogo, para a gente ir afinando um pouco mais nossas afinidades aí, tá bom? Muito obrigada, Jacques. Eu gostaria, então, agora de fazer uma breve apresentação, né, da palestrante Rebeca Cristina Liode Gonçalves. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora e atua na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, na Diretoria de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial. Rebeca, é com muito prazer que eu passo a palavra a você, que hoje, né, tem um tema muito importante para compartilhar com a gente, que é a alfabetização inclusiva, centralidade dos sujeitos e possibilidades de construção de afeto. Fique à vontade aí, Rebeca. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço a todos e todas que estão aqui presentes. Vou começar com minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos um pouco avermelhados, que vão até metade da cintura, tenho os olhos esverdeados, o rosto redondo, e tenho 1,70 m. Trabalho hoje com pesquisa na Universidade Federal de Ouro Preto, dentro do campo de Sociologia da Educação, e pesquiso as violências e violações, os diversos tipos de violências e violações com sujeitos que estão na escola e em que medida esses atravessamentos impactam nas suas trajetórias. Lembrando que, para quem está na Sociologia da Educação, trajetória não tem a ver com chegada, né? E nem com sucesso. Trajetória tem a ver com caminho. Então, a gente acredita, enquanto professora, que sempre há a possibilidade de se mudar as rotas, de se refazer os caminhos,
de sulear os trajetos. Eu vou pedir à Jaqueline que coloque a apresentação, por gentileza, para que a gente comece a conversar, a dialogar. Ok. Só um instantinho. Ok. Ok, Rebeca? Ok. Não, mas a apresentação não vem ainda, não. Ela está aparecendo aqui para mim, para vocês não está aparecendo, não? Para mim, não. Deixa eu ver o que está acontecendo, então. Só um instantinho. Deixa eu ver. Amanda? Oi, Jaque. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu não conseguir, aí você poderia tentar para a gente aí também. Só um minutinho que eu tô tentando colocar. Conseguiu? Mais uma... Olha se está aparecendo aí para vocês agora. Agora apareceu? Não. Só está aparecendo para mim a tela da Amanda. Não? Não. Ainda não, né? Só um instantinho, Não. então. Aparecendo agora, Rebeca? Agora apareceu. Então, começando o nosso diálogo, eu gostaria que vocês observassem essa primeira tela, que é uma escultura do autor Martin Crey, e que vocês pensassem no que vocês veem quando vocês veem e apreendem essa escultura, né? O que você sente quando você vê essa escultura? Qual que é a importância da arte no processo da alfabetização? E o que você lembra? Eu convido vocês a lembrar do processo de alfabetização de vocês. Como que vocês foram alfabetizados? Foi por cartilha? Foi pelos livros? Foi alguém de fora da escola que alfabetizou? Foi uma professora? Foi pelo método silábico? Pelo método global, onde a gente vai cada hora com um pedacinho da história? Foi pelo método montessoriano, com jogos de palavras? Foi pelo método construtivista? Como que foi esse processo de alfabetização? Às vezes, a gente costuma lembrar da professora, mas a gente não lembra do método. Porque a construção do vínculo de afeto que está impregnado no processo de alfabetização é muito mais importante do que o método utilizado, não desconsiderando que a técnica utilizada pelo profissional da educação vai fazer toda a diferença. E essa escultura do Martin Crey, ela é feita uma escultura com livros antigos. E ela me remete a um túnel de livros, a uma passagem. E o processo de alfabetização tem muito a ver com passagem. Uma passagem que vai impregnando na gente aquilo que a gente lê, aquilo que a gente constrói, e como que a gente vai passando por este caminho, e a cada passo que se dá nesse processo, nunca mais seremos os mesmos. E eu vou convidar para vocês, vou trazer agora uma pessoa para esse diálogo com a gente. Passe, por favor. Amanda. Ah, ela chegou. Então, eu trago para esse diálogo essa menina adolescente, nascida em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha, né? Essa menina, filha de Otto e Edith, irmã de Margot, cujo sonho era ser escritora ou jornalista. Trago para que a gente possa dialogar aqui junto com essa menina, Anne Frank,
uma adolescente que foi cerceada de vivenciar o tempo da juventude em sua plenitude. E provoco, quando a gente olha para essa menina sorridente, de olhos brilhantes, o que a gente imagina que o processo de alfabetização tem a ver com a história de Anne Frank? Porque quando a gente lê o diário de Anne Frank, a gente lê a história por várias perspectivas, mas cada vez que eu leio, eu consigo entender o processo histórico que essa adolescente vivenciou na corda bamba e sem redes de proteção, diante da guerra e do Holocausto, e de como esse processo foi importante na vida dessa menina no contexto histórico em que ela viveu. Então, trago aqui, né, com esta provocação, para vocês pensarem o que tem a ver a história de Anne Frank com a importância da alfabetização e para que ela possa caminhar com a gente no nosso diálogo nesse tempinho que ficaremos juntos. Passa, por favor, Amanda. E aí, a gente vendo, né, essa Anne Frank aí olhando para a gente, eu convido vocês a pensar em quem nós somos. Porque aí a gente vê Anne e o processo de existir e resistir com a caneta e com o papel. Então, quem nós somos? O que nos distancia de Anne Frank e o que nos aproxima de Anne Frank? Qual que foi a essencialidade humana que a humanidade perdeu para que Anne tivesse sua vida ceifada? O que seria ser uma adolescente vivenciando grandes adversidades? Porque se pegarmos a Anne do século XX para os nossos adolescentes e crianças do século XXI, apesar de não estarmos numa guerra dita, a gente ainda tem crianças e adolescentes no país vivendo grandes adversidades. Adversidades de moradia, adversidades de não saber o que vai comer amanhã, da insegurança alimentar, adversidades a não acesso à educação. Então, que realidade nós queremos e que realidade nós não queremos? Porque a partir do pensamento e de saber o que nós não queremos para o país, o que nós queremos, a gente consegue planejar e traçar objetivos. Ainda olhando para a Anne Frank, eu pergunto para vocês, o que estamos fazendo para transformar a realidade das nossas crianças e adolescentes sem terceirizar somente para o Estado, sem desconsiderar o seu papel, essa transformação? Porque quando a gente fala de Anne Frank, o processo de existir e resistir com a caneta e o papel, por muito pouco, Anne Frank fez e deixou um legado para a humanidade. E agora eu falo das resistências cotidianas, dos legados cotidianos que muitas vezes não vão ser vistos, mas que farão a diferença na vida de muitos sujeitos. Passa, por favor. Aí a gente vai pensar, né, no diário de Anne Frank, esse best-seller, e pensar que na casa de Anne Frank possuía uma grande biblioteca. O pai, Otto, era um aficionado pela área acadêmica. E aí eu penso com vocês, o que a vida de Anne Frank nos mostra apontando para a alfabetização e a formação de leitores competentes? Aí a gente olha esse pequeno fragmento do diário de Anne Frank. Depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muito esparçados. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação. Em seguida, a chegada dos alemães, e foi aí que começaram o sofrimento dos judeus. Quando eu li de novo esse fragmento, eu queria destacar a frase: em seguida, veio a chegada dos alemães e o sofrimento dos judeus. Olha, Anne Frank era alemã, né? Então, quando a gente vai pensar na construção da frase, eu chamo a atenção para uma palavra importante para a construção dos afetos no processo de alfabetização, que é a palavra pertencimento. Para você ser alfabetizado, para você se letrar, como já dizia a nossa mestra na UFMG, a professora Magda Soares, as crianças e adolescentes têm que se sentir pertencentes na construção dos sentidos. Pertencentes, nós nos narramos. E nossas crianças e adolescentes precisam se sentir incluídos, acolhidos, pertencentes. Na casa de Anne Frank havia uma biblioteca.
E aí eu vou trazer um pouquinho do campo da sociologia, um grande teórico, que é o Pierre Bourdieu, quando na academia ele nos traz o conceito de capital cultural, capital literário, capital intelectual. Na casa de Anne Frank havia uma biblioteca. Mas será que na casa de todas as nossas crianças e adolescentes há uma biblioteca? Na casa da gente, há uma biblioteca? No computador da gente, há uma biblioteca? Quantos livros você leu durante esse mês? Quantos portadores de texto você realmente parou, leu e pensou sobre ele durante esse mês? Então, um grande desafio que a gente vislumbra é transformar o Brasil num país leitor, porque aí teremos dado o primeiro passo para uma sociedade mais inclusiva e democrática. E para pensar no país como um país leitor, eu faço mais uma provocação. Passa para nós, por favor, Amanda. Que lugar é este? Aí a gente vai ver, né, a foto de uma sala de aula de uma escola montessoriana. A Montessori é uma pessoa que tem um valor inestimável para a educação, de pensar a educação com e não para, de pensar a educação através das construções e das experiências e a partir das construções dos diálogos. E circulada aí está a Anne Frank. Se a gente for observar essa sala de aula, a gente está vendo aí um laboratório, as crianças com jogos na frente, criança sentada no chão, criança feliz, criança trabalhando. E aí a gente vai pensar, escola, que espaço é este? Que espaço é esse que hoje na sociedade está impregnado de disputas de narrativas? O que nós não queremos que a gente tem tanto medo é que as crianças e os adolescentes aprendam? Por que o livro de Anne Frank foi rechaçado este ano? Por que a gente não tem tanto medo que as crianças e os adolescentes tenham livres pensamentos e, a partir dos seus valores, façam suas escolhas? Então, quando esse sintoma aparece, dessa radicalidade de excluir certos conceitos, a gente tem que começar a pensar. E a Anne começou a sofrer na escola a exclusão antissemita. Ela diz em seu diário que os judeus começaram a se sentar em fileiras separadas, que eles eram incentivados de forma diferente em seus trabalhos, só com as palavras bom e suficiente. Pensem, o que seria uma criança ou adolescente, diante de um esforço no processo de alfabetização, receber o elogio suficiente? E às vezes nem receber nada, né? A gente tem crianças e adolescentes que ainda perpassam pelo caminho de fazer os seus processos praticamente sozinhos, porque não tem na família o capital cultural, porque a gente vai pensar que no país o direito à alfabetização é um direito novo. E a gente, enquanto ser humano, muitas vezes impregna como se aquele direito fosse um direito antigo, e não é. Então, eu convido vocês a pensar, quando a Anne Frank começa a dizer dessa segregação, quais são os preconceitos que você percebe que você tem ao seu redor e que você tem dentro de você? Porque preconceito está ligado ao campo das ideias. E o país ainda é um país preconceituoso. E você vê discriminação? Você já sofreu discriminação? Porque preconceito está ligado ao campo das ideias, e discriminação já está ligada ao campo das ações. É quando eu tenho a certeza que meu preconceito é verdadeiro e eu me sinto no direito de discriminar alguém. Diante disso, os pais de Anne Frank tiram as duas filhas, a Margot e a Anne, da escola e migram para Amsterdã. Mas na casa da Anne Frank tinha uma biblioteca. Então, a gente vai pensar na escola enquanto espaço das palavras, espaço do diálogo, espaço da conversa, do respeito à diversidade. A tolerância é o primeiro passo, mas a gente tem que respeitar as pessoas e não tolerar. Tolerar exige esforço. O respeito é um valor que é agregado ao ser humano numa construção desde a infância. Das descobertas, a escola é o espaço e também é o espaço do conhecimento. Passa, por favor, Amanda. E aí a gente vai pensar no processo de alfabetização. Alfabetização, que processo é esse? E a Anne, mais uma vez, enquanto adolescente, vivenciando a parte biológica da adolescência, a parte social do tempo da adolescência, ela vai pensar que ela está confinada em um anexo secreto e onde ela escreve:
Não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer. E me sinto aterrorizado com a possibilidade de nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos a tiros. Escreveu uma vez, já alojada no anexo secreto. Então, a gente tem que entender que a alfabetização não se faz em um ano. A alfabetização é um processo para a vida inteira. E analfabetos somos de muitas coisas. E, mais uma vez, eu busco o capital cultural. Que a gente tem que ter o letramento, a alfabetização musical, matemática, a alfabetização literária, a alfabetização corpórea, porque diversos são os tipos de inteligência. E aí a gente tem que pensar, quando a gente vai investir, nos processos de alfabetização ao longo da vida, não desprezando que os livros são uma válvula de escape e de alívio para a população. Pode passar. E a Anne Frank, ela vai para o seu diário, e a gente tem que pensar que o tempo da alfabetização é um tempo que é quando a gente vai trabalhar na idade certa, com crianças pobres, as crianças têm a fidelidade, as crianças e os adolescentes, com a história de sua família. Como furar as bolhas sem os incentivos? Seus incentivos do Estado, os incentivos da sociedade. Se meu pai ele trabalha como gari, minha mãe trabalha como doméstica, eu, a princípio, enquanto criança, tenho uma fidelidade com essa história. Mas eu não preciso menosprezar e diferenciar essa história sem poder a possibilidade cerceada de sonhar em ser outras coisas. Inclusive, de refazer o projeto e ser isso também. Mas que seja a escolha não pela ausência, não pela falta, mas a escolha pelo excesso dos acessos. E a gente pensar também que contatos a Anne Frank teve que todas as crianças e adolescentes poderiam ter. Alfabetização e letramento é um processo para a vida, mas é desejável que todas as crianças do Fundamental 1, que seria de 6 a 9 anos, sejam alfabetizadas na idade certa e que já leiam com uma certa fluência. Pode passar, Amanda. E a Anne Frank fala: a minha mente treme com as profanidades que esta casa teve de suportar no último mês. Para dizer a verdade, por vezes esqueço com quem estamos aborrecidos e com quem não estamos. A única forma de tirar essa situação da cabeça é estudar. E, ultimamente, tenho estudado muito. Por vir de uma família onde o estudo era importante, a Anne Frank consegue traduzir no ato de estudar a válvula de escape que precisava para poder sair um pouco da situação de guerra que se encontrava. Passa, por favor, Amanda. A melhor parte é poder escrever todos os meus pensamentos e sentimentos. Caso contrário, estaria totalmente sufocada. E trazendo um pouco esse relato da Anne Frank para nós, né, que ficamos aí na pandemia com muita dificuldade de manter o distanciamento social e de ficarmos confinados, essas duas famílias ficaram 2 anos e 1 mês em confinamento. É um diário de 2 anos e 1 mês. E quando a gente faz essa transmutação e traz a história de Anne Frank para a gente, com as nossas dificuldades, é que a gente começa a perceber um pouquinho que dificuldade é essa, de não poder sair, de não poder fazer mais outras coisas do que se gostava, e da alfabetização ser a última e a única válvula de escape para essa adolescente poder se vivenciar e se ressignificar. Pode passar, por favor, Amanda. Aí eu vou trazer para vocês uma obra de arte, um desenho, da Yasmin Emanuela, da Escola Municipal Amilcar Martins da Pampulha, que foi um dos ganhadores. E quando a gente vê a simplicidade do desenho, a gente pensa, né, uai, mas como pode uma criança ganhar, né, com esse desenho, nessa simplicidade? E a gente começa a pensar que o valor da arte está no valor de nos tirar do lugar. E a menina fez uma frase que nos tira do lugar, onde ela fala: minha caneta teve uma vida muito longa e muito interessante. A caneta teve uma vida maior, muitas vezes posterior à vida da Anne. E foi através da caneta que a vida da Anne se eternizou e se transformou no legado dos direitos humanos para todos nós.
porque a gente tem que entender que, para a criança e o adolescente, a importância de se narrar, a importância de conhecer a sua história, se significar e se ressignificar. E a literatura como um acesso de escape para a gente sanar um pouco as angústias e ampliar a nossa visão de mundo. Então, a arte não necessariamente tem que ter a ver com o belo. A arte tem que haver com sentido. E muitas vezes com a provocação de nos deixar numa zona desconfortável. Pode passar, por favor. E aí, né, a gente começa a pensar no marco legal de 1945, e em 3/9 de 1944, as famílias que estavam no anexo secreto foram levadas para Auschwitz. Anne faleceu uma semana antes do campo Bergen-Belsen, na Alemanha, ser liberto pelos aliados. Otto, pai de Anne, é o único sobrevivente. E em 1945, Otto teve acesso ao diário e começa a ler a filha. E percebe que a criança, Anne, tinha ido embora, tanto fisicamente quanto no diário, porque no diário a Anne cresce. E aí, em 1945, nós temos o primeiro marco legal diante de segregações de toda uma história da humanidade, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode passar, por favor. Que em seu artigo 36, nos traz que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. No inciso 2, a declaração nos traz: a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano. Pode passar, por favor. E aí vamos freirear. Freirear no sentido que, do centenário de Paulo Freire é um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Ele não tem medo de expressar os sentimentos. E ele nos traz uma citação num livro, numa obra, A Importância do Ato de Ler, onde ele nos fala que a leitura de mundo antecede a leitura das palavras. Então, eu convido vocês novamente a pensar na próxima obra. Passa para mim, por favor. Eu trago de novo a escultura. O que vocês pensam quando Paulo Freire fala que a leitura de mundo antecede a leitura das palavras, quando você passa por esse túnel? O que você sente quando você pensa na citação? A leitura de mundo antecede a leitura das palavras. O pai de Anne realizou o desejo da filha e publicou o diário em junho de 1947. O diário vira um best-seller em mais de 70 idiomas. Anne se faz em nós por sua voz, e o papel foi seu espaço de fala, apesar dos silenciamentos que ela vivenciou. A leitura de mundo antecede as palavras, a escrita das palavras. Os acessos que as crianças têm antecede o processo de alfabetização na parte metodológica. Na casa de Anne tinha uma biblioteca. Pode passar, por favor. E aí, dando um salto, eu trago um outro marco legal para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do país, que é a Constituição Cidadã de 1988. Nunca antes haviam sido pensados e tutelados direitos que a gente dizia ter. E é pela primeira vez na história do país que a educação passa a ser um direito fundamental de todas e todos. Pode passar, por favor. O artigo 205 da Constituição Federal de 88 nos traz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é o direito. Vamos ver o que acontece. Pode passar, por favor. A quem ainda é negado esse direito no país? A quem ainda hoje é negado esse direito no país?
A última pesquisa da Datafolha nos colocou que 4 milhões de crianças e adolescentes deixaram a escola na pandemia. E aí nós vamos refletir num recorte interseccional de classe, Ludmila, sua câmera está raça, ligada. Gênero e pessoa com deficiência. Pensar a interseccionalidade, a gente vai pensar numa acadêmica que desenvolveu esse conceito, a Creswell, e a gente vai pensar que a interseccionalidade se relaciona com a multidiscriminação. Essa reflexão acadêmica que a Creswell nos propõe se alinha com as interseções, as interconexões vivenciadas pelos sujeitos através de alguns marcadores sociais. Primeiro, classe. Crianças pobres têm mais dificuldade de furar as bolhas. O segundo marcador é raça. Crianças pretas e pobres têm mais dificuldade de furar as bolhas. O terceiro marcador é gênero. Meninas pretas e pobres têm mais dificuldade de furar a bolha. O outro marcador é idade. Chegando perto da adolescência, a dificuldade de furar a bolha aumenta. E o território, dependendo de onde você mora, se você for pobre, preta e menina, a dificuldade de furar a bolha é muito maior. E isso já nos traz o relatório da ONU 5050, que saiu no ano 2018. Temos muitas crianças no país que ainda têm negado o direito à alfabetização. Mas as meninas pretas e pobres que estão nos territórios são as que mais sofrem dentro do conceito de interseccionalidade pelas multidiscriminações que elas enfrentam. E se for uma menina preta, pobre e com deficiência, ela vai ter muito mais dificuldade de furar a bolha. E por que isso acontece? Porque a gente ainda naturaliza as violências. E a provocação que eu faço para vocês é a gente pensar aonde a gente acha que as meninas e os meninos pretos e pobres do país podem estar, que cargos eles podem ocupar, e por que a sociedade ficou tão incomodada quando os meninos e as meninas pretas e pobres começaram a acessar a faculdade pública no país. Isso é um sintoma. Não é por causa da cota, nosso discurso está na cota, numa política reparadora pífia, perto de séculos de escravidão. Mas a gente tem que pensar nos nossos preconceitos, que são mais arraigados, para que eles não possam, mais uma vez, se transformar em silenciamento e discriminação das nossas meninas e meninos. E a gente falar também da naturalização do trabalho doméstico infantil, porque essas meninas, com certeza, não têm uma biblioteca em casa. Essas meninas, muitas vezes, antes de ir para a escola, elas têm que deixar a casa arrumada, elas têm que cuidar de um acamado, elas têm que cuidar dos irmãos, porque a maioria das famílias tem mãe solo. E a gente não pode desprezar as configurações familiares do país e tentar, com as nossas ações cotidianas, com os nossos legados cotidianos, trazer as crianças para a nossa centralidade. Já estou acabando. Pode passar. A alfabetização é um direito fundamental de todos no país, dos indígenas, dos ribeirinhos, de todas as crianças, não somente daquelas que a gente vê nas propagandas públicas. Pode passar, por favor. E a gente pensar que é de todas as crianças e que a adaptação não é inclusão. A adaptação é o primeiro passo para a inclusão, mas a nossa sociedade será uma sociedade melhor quando a acessibilidade estiver dada da mesma forma que o respirar estiver dado para a gente. Que uma pessoa cega não tenha que fazer esforço para achar o sistema Braille. Que o menino surdo ou a menina surda não tenha que fazer esforço para ser alfabetizado em Libras. Que a gente não tenha ainda discriminação com as pessoas com algum tipo de deficiência com síndrome de Down, para todas as crianças, onde a acessibilidade esteja dada para todos. E aí eu passo para mais um marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o presente que as crianças receberam no país, apesar de todo o contexto de desmoralização desse estatuto, mas é a primeira vez que criança e adolescente não é visto como patrimônio, mas é visto como sujeito de direitos no país, com suas medidas protetivas e suas medidas nos sinais de responsabilização dos adolescentes.
E aí, eu convido vocês a pensar mais uma vez, pode passar, por favor, no Rotary. O que o Rotary vislumbra? Eu fui procurar e eu vi que o Rotary vislumbra que juntos a gente vê, juntos vermos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmos, nas suas comunidades e no mundo todo. E aí, passa, por favor. Eu trago de novo. Dentro do que o Rotary vislumbra, quais são as ações cotidianas que o Rotary pode promover para promover a alfabetização no país de leitores competentes? Pode passar, por favor. Tem 5 minutinhos, é só um episódio que eu gostaria de passar para começar a finalizar a minha fala. Clica fazendo favor, que vai abrir um vídeo. Tem que clicar várias vezes quando eu fiz o teste. Tem que clicar em cima do... Aí. Você clicou? Tem que ir clicando em cima do diretor de harmonia. Que pena, não abriu. Volta, por favor. Depois, se vocês puderem olhar na internet, tem um professor, não acabei ainda não, chama Tião Rocha, onde ele coloca diretor de harmonia e ele fala do caso Álvaro, que é um menino, né, que ele estava muito preocupado em dar aula, né, na Alcida Torres, lá no Taquaril, e era o melhor aluno que ele tinha. Se puder voltar à apresentação, por favor. E aí ele vai e perde esse aluno, né? E o Tião nos diz, nessa parte do filme, que ele, ao perder esse aluno, ele começa a se perguntar, que ele estava muito preocupado em dar aulas, em ser um dador de aulas. E quando os pais, no velório, falam assim, Tião, esse aluno gostava tanto de você, o Álvaro gostava tanto de você, por que a gente acha que você teria a resposta porque ele fez isso, né? Porque ele se matou, porque ele saiu para fora da vida? E o Tião não soube responder. E aí ele falou que o Álvaro segue porque, a partir desse momento, ele começa a entender que não adianta, enquanto historiador, ele trabalhar a história do país se ele não começar a trabalhar a história cotidiana de cada pessoa. Porque as crianças precisam entender primeiro as suas histórias. E aí todas as outras histórias vão vir agregadas à história dessas crianças e dessa comunidade. Pode passar, por favor. E aí eu termino, né, pensando que alfabetizar é a ação de produzir sentidos e mudar histórias. Mas produzir sentidos e mudar histórias com professores qualificados e valorizados, produzir sentidos e mudar histórias com escuta afetiva, com pertencimento, com ações de equanimidade, com inclusão e diálogo. Se Anne Frank não tivesse sido alfabetizada e se não fosse uma leitora competente, nós teríamos perdido o seu legado. Pode passar, por favor. E aí eu dedico, né, essa fala para aqueles estudantes que eu perdi enquanto professora no caminho. Moisés, Yali, Desiane, César, Maria, Marcelo, Jonathan e Estevam. Mas eles ficaram em mim. Muito obrigada. Rebeca, eu gostaria de estar aplaudindo, viu? É uma pena que a gente não estava no presencial, acho que seria muito bom. Queria, assim, dizer da minha satisfação e pedir desculpas pelo tempo tão exíguo. Mas é assim mesmo. Mas você trouxe, assim, palavras muito profundas e uma coisa que me chamou muito a atenção, daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo também, eu acho que é importante as pessoas também falarem, né, como é que foi, como é que ficou. Eu acho que é a questão da reflexão, né, no sentido do pensar. Nós não podemos falar de alfabetização sem colocar o sujeito para pensar. E aqui, por diversos momentos, você nos perguntava, né? Isso para que vocês pensassem, né? Você trouxe essa fala do pensar e realmente, assim, a sua palestra ela é interativa, né? Ainda que a gente não estivesse ali interagindo com você, você consegue interagir com o seu ouvinte na medida que você coloca a gente para pensar as coisas, né? Com uma profundidade, com uma clareza,
mas assim, de uma forma muito estruturada também. Eu queria assim, te parabenizar, você está aí no doutorado e não é à toa, né? Com certeza tem uma brilhante trajetória para ter chegado aonde chegou como doutoranda. E com certeza esse caminho aí da academia, ele não vai parar por aí, né? Então, te agradecer muito. No Rotary, a gente faz o seguinte, nós temos um horário, um compromisso, então nós vamos, daqui a pouquinho, estar encerrando formalmente, mas nós vamos continuar aqui, porque eu acho que o mais importante agora é essa interlocução, né? Esse diálogo que ele possa surgir a partir de tudo que você nos colocou hoje a pensar, tá? Mas, assim, mais uma vez, parabéns, eu estou, assim, muito encantada, né, com toda a sua fala e toda a reflexão que você me permitiu aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. A gratidão é minha. Em nome do Rotary, né, do Clube Contar Cidade Industrial, deixar registrado aqui nosso agradecimento a você, nosso agradecimento, né, ao Núcleo Anne Frank, Belo Horizonte, pelos Direitos Humanos, ao Jacques Ernest Lévy, né, que também trouxe aqui um pouco da história do núcleo, a companheira Cristiane, eu vou te passar a palavra, Cristiane, e aí, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir a companheira Cristiane, que eu vi que ela fez uma interlocução aqui com você, mas desde já agradecer aí vocês, né, por ter compartilhado a história, é uma história de vida de vocês com o processo de alfabetização, né, desse país. Cristiane, com você. Cristiane, você está sem o microfone. Boa noite, presidente. Boa noite, Rebeca. Na verdade, eu estava parabenizando a Rebeca pelas belas palavras, porque, como eu estou com problema no celular, eu bati a palma para ela, apareceu ali no vídeo. Mas eu achei interessantíssimo assim, as palavras, porque eu trabalho com a alfabetização de crianças em áreas vulneráveis, e a gente vê que a alfabetização parece até um tabu, porque ela está longe ainda do que as crianças conseguem alcançar, o acesso, apesar de toda a estrutura da escola pública, o que ela fornece, mas mesmo assim ainda tem toda uma trajetória ali naquela comunidade, e que a criança ela passa por esse processo de alfabetização sem estar alfabetizada, né? Sem ser alfabetizada. Então, e é muito próximo da gente, né? Então, assim, foi muito rica as palavras. Parabéns mesmo, foi muito gratificante. Bom, eu gostaria de abrir também para mais algum companheiro que queira dizer algumas palavras antes de encerrar formalmente, mas vamos continuar aqui. Posso perguntar, a Rebeca é judia? Rebeca, você está sem som, Rebeca. Não sou judia, não. Apesar do nome, não. Porque Rebeca é o nome judeu, e como eu li o livro da Ana Frank, que conhece bem o assunto, eu não sou judeu, mas todos meus filhos estudaram em escola judaica, então eu fui pegando a sua essência da sua conversa, realmente a profundidade muito alta sua. Conhecimento sobre isso aí, você fez a analogia da Ana Frank com a alfabetização, foi muito interessante, parabéns. Obrigada. Sou uma defensora dos direitos humanos e já li o livro várias vezes. Eu também li várias vezes. Mas você mais lê, cada vez você aprende um. Cada vez que você lê, isso. Bom, a palavra está aberta ainda, companheiros e companheiras. Jaqueline, eu queria te agradecer imensamente a oportunidade, agradecer ao professor Jacques, agradecer a Rebeca. Daí vamos estar sem imagem, é por opção mesmo, porque eu acho que é interessante. Não, a imagem está aí. Te agradecer a imensa oportunidade, né? Eu acho que assim que realmente eu coroei
o meu agradecimento. A educação é uma coisa tão maravilhosa que você vê, a gente vê falar da Anne Frank e enxerga o nosso famoso aí Freire no seu centenário. Realmente você nos criou, você nos proporcionou um momento muito importante e eu fico muito feliz de ter participado dessa oportunidade que você nos deu. Obrigada. Mais alguém? Posso estar encerrando aqui, companheiros, e aí a gente continua a nossa conversa. Bom, então, mais uma vez, reforçar aqui e agradecer a disponibilidade, a brilhante exposição, viu, Rebeca? Acho que de uma profundidade que o núcleo, né? Eu acho que o núcleo Anne Frank, ele trabalha nesse sentido, né? E você também foi muito feliz aqui na forma que abordou a questão da alfabetização, para que pensemos, né, de uma forma bastante inclusiva, né, e como é que nós vamos fazer isso, o que nós podemos fazer daqui para frente, e gostaríamos sim de contar com vocês aí nesse processo. Gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, a coordenadora regional da Fundação Rotária, só para vocês entenderem, a Fundação Rotária do Rotary tem 2 coordenações hoje no Brasil, uma das coordenadoras, felizmente, está no nosso clube, que é a Edith Campos, ela tem nos acompanhado aí em todas essas reuniões, agradecer a presença, nosso governador Elias Narras também, e agradecer, assim, a cada um de vocês aqui, né? Você trouxe aí umas pessoas para conhecerem o Rotary, eu acho que isso é muito importante para nós, do Rotary, ter a oportunidade de mostrar um pouco o que é o Rotary. Acho que hoje foi um pouco assim, você até trouxe para a gente essa perspectiva de poder agirmos, né, nas comunidades, e então agradecer aqui, nós temos aqui várias pessoas, queria falar então o nome da Sandra, o nome da Andréia também, que são do núcleo, e várias pessoas da área de educação que estão aqui hoje te acompanhando. Talvez eu não cite todas aqui, Joselaine, deixa eu ver quem é que eu consigo ver aqui, Orlânia também, trabalha aí junto com você, e todos que eu não pude citar aqui, viu, gente, mas agradecer de coração aí por estar aqui conosco. Com certeza vamos convidá-los aí para outras oportunidades. Essa interlocução, né, da Anne Frank com a alfabetização, e eu acho que até você fez um gancho muito interessante com a questão do momento de confinamento, e agora nós estamos num outro momento, como sair desse confinamento para o mundo, né, como conviver com esse mundo agora também, nesse novo normal aí, como é que nós vamos fazer daqui para frente. Então, agradecer aos nossos associados, os nossos honorários também, que estão aqui, e dizer que foi um prazer muito grande. Então, eu gostaria eu declaro, então, formalmente encerrada a reunião e convido a todos para saudar o Pavilhão Nacional. Bom, encerrada formalmente a nossa reunião, eu gostaria de estar ouvindo